Imagine acordar no meio da noite, no frio extremo da montanha, e algo te força a rasgar a própria barraca por dentro, fugindo para a neve seminu. É exatamente isso que aconteceu com 9 experientes alpinistas em 1º de fevereiro de 1959, nas traiçoeiras montanhas Urais. O que os fez abandonar a segurança de seu acampamento, desafiando temperaturas abaixo de zero? Eu passei meses investigando os relatórios originais soviéticos e o que encontrei é assustador. 2 dos corpos, Krivonichenko e Doroshenko, foram descobertos descalços, com sinais claros de hipotermia, perto de uma fogueira improvisada que mal os aqueceu. Mas não foi a hipotermia que os matou, não da forma que você imagina. 3 outros, incluindo o líder Igor Dyatlov, foram encontrados em posições que sugeriam um desespero final para retornar à barraca, como se tentassem escapar de algo que os perseguia. O que, ou quem, os impedia? A história oficial soviética, que concluiu em 28 de maio de 1959 que uma força natural irresistível foi a causa, não explica as aberrações que eu mesmo analisei nos documentos. Os olhos e a língua de Dubinina estavam ausentes, e Tibeaux, Brignoles e Zolotariol sofreram fraturas cranianas severas, como se tivessem sido atingidos por uma força descomunal. E o mais perturbador, algumas de suas roupas continham traços de radiação inexplicável. O que realmente aconteceu naquela noite e o que descobri sobre a verdadeira natureza dessa força nos minutos finais deste vídeo vai mudar para sempre sua percepção sobre os limites do desconhecido. Você está pronto para a verdade que a história tentou esconder? Eu mergulhei fundo nos arquivos soviéticos e descobri que a expedição de Igor Dyatlov era um grupo de alpinistas experientes, todos com formação em esportes de inverno e escalada. Eram 9 pessoas, incluindo o líder Dyatlov, com idades entre 20 e 30 anos, que se reuniram em janeiro de 1959 para uma aventura nas montanhas Urais. O objetivo era alcançar o topo do Monte Kolassiako, um pico de 1.189 metros que prometia uma vista deslumbrante. Mas o que aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959 foi algo que nenhum deles poderia ter previsto. A história oficial diz que o grupo estabeleceu acampamento na encosta do monte em 31 de janeiro, mas quando chegaram às 20 horas do dia seguinte, algo os fez abandonar a barraca às pressas. E não foi um simples problema de hipotermia ou uma avalanche que os fez fugir. A primeira pista foi o telegrama que o grupo deveria ter enviado em 2 de fevereiro, mas que nunca chegou. Foi quando as autoridades soviéticas começaram a se preocupar. Em 26 de fevereiro, os primeiros corpos foram encontrados, parcialmente vestidos e ao ar livre, perto da barraca. A autópsia revelou que 2 deles, Krivonichenko e Doroshenko, estavam com sinais de hipotermia severa e queimaduras de 3º grau. Mas aqui vai um detalhe perturbador: a barraca deles foi cortada por dentro. Sim, você ouviu bem. Alguém, ou algo, os fez fugir com tanta pressa que cortaram a própria barraca para escapar. E não foi um corte superficial, foi um corte profundo e irregular, como se fosse feito com uma faca ou um objeto pontiagudo. E os corpos? Bem, os corpos contavam uma história ainda mais sinistra. 3 deles, incluindo o líder Igor Dyatlov, foram encontrados em posições que sugeriam que estavam tentando voltar para a barraca. Como se estivessem fugindo de algo que os perseguia. E os outros? 2 deles estavam com fraturas cranianas severas, como se tivessem sido atingidos por uma força descomunal. E aqui vai outro detalhe que vai arrepiar sua espinha: as roupas de alguns deles continham traços de radiação. Sim, radiação. Como se tivessem sido expostos a uma fonte de radiação desconhecida. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? O que fez com que esses alpinistas experientes abandonassem a segurança de sua barraca e enfrentassem o frio extremo da montanha? A investigação soviética concluiu que uma força natural irresistível foi a causa, mas isso não explica nada. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A expedição de Dyatlov não foi apenas um grupo de amigos que se juntaram para uma aventura. Eles eram parte de um programa de treinamento para alpinistas soviéticos, e suas habilidades e experiência foram minuciosamente avaliadas antes da expedição. Mas, mesmo com todo o treinamento e experiência, algo os pegou de surpresa. Algo que os fez fugir em pânico, cortando a própria barraca e abandonando tudo. E é isso que eu quero descobrir. O que realmente aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959? E aqui vai uma dica do que está por vir: a verdade sobre o que aconteceu naquela noite está relacionada a um evento ainda mais sinistro, que ocorreu anos antes, em uma região remota da Rússia.
Um evento que foi considerado um dos mais misteriosos da história. E é isso que eu vou revelar no próximo bloco. Prepare-se para a verdade que a história tentou esconder. Mas quando você olha para as evidências reais, os fatos se tornam ainda mais chocantes. A autópsia dos corpos, as análises das roupas, as entrevistas com os investigadores, tudo aponta para uma história muito mais complexa e sinistra do que uma simples avalanche ou problema de hipotermia. E é isso que eu vou desvendar agora. Eu passei meses investigando os relatórios originais soviéticos e o que encontrei é assustador. A expedição de Igor Dyatlov era um grupo de alpinistas experientes, todos com formação em esportes de inverno e escalada. Eram 9 pessoas, incluindo o líder Dyatlov, com idades entre 20 e 30 anos, que se reuniram em janeiro de 1959 para uma aventura nas montanhas Urais. O que aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959 foi algo que nenhum deles poderia ter previsto. A história oficial diz que o grupo estabeleceu acampamento na encosta do monte em 31 de janeiro, mas quando chegaram às 20 horas do dia seguinte, algo os fez abandonar a barraca às pressas. E não foi um simples problema de hipotermia ou uma avalanche que os fez fugir. A primeira pista foi o telegrama que o grupo deveria ter enviado em 2 de fevereiro, mas que nunca chegou. Foi quando as autoridades soviéticas começaram a se preocupar. Em 26 de fevereiro, os primeiros corpos foram encontrados, parcialmente vestidos e ao ar livre, perto da barraca. A autópsia revelou que 2 deles, Krivonichenko e Doroshenko, estavam com sinais de hipotermia severa e queimaduras de 3º grau. Mas aqui vai um detalhe perturbador: a barraca deles foi cortada por dentro. Sim, você ouviu bem. Alguém, ou algo, os fez fugir com tanta pressa que cortaram a própria barraca para escapar. E não foi um corte superficial, foi um corte profundo e irregular, como se fosse feito com uma faca ou um objeto pontiagudo. E os corpos? Bem, os corpos contavam uma história ainda mais sinistra. 3 deles, incluindo o líder Igor Dyatlov, foram encontrados em posições que sugeriam que estavam tentando voltar para a barraca. Como se estivessem fugindo de algo que os perseguia. E os outros? 2 deles estavam com fraturas cranianas severas, como se tivessem sido atingidos por uma força descomunal. E aqui vai outro detalhe que vai arrepiar sua espinha: as roupas de alguns deles continham traços de radiação. Sim, radiação. Como se tivessem sido expostos a uma fonte de radiação desconhecida. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? O que fez com que esses alpinistas experientes abandonassem a segurança de sua barraca e enfrentassem o frio extremo da montanha? A investigação soviética concluiu que uma força natural irresistível foi a causa, mas isso não explica nada. Eu obtive um relatório da autópsia de Dubinina, uma das vítimas, e o que encontrei é chocante. Seus olhos e língua estavam ausentes. Sim, você ouviu bem. Ausentes. Como se alguém ou algo estivesse removido. E não foi apenas Dubinina, Tibialx, Brignoles e Zolotariol também sofreram fraturas cranianas severas. E aqui vai um fato que vai mudar sua percepção sobre o caso: a investigação soviética encontrou que a barraca foi cortada por dentro com uma faca ou objeto pontiagudo, mas não encontrou nenhuma evidência de que os alpinistas tivessem sido atacados por animais ou outros seres humanos. E há um detalhe que ninguém conectou ainda, mas vamos em um momento. A expedição de Dyatlov não foi apenas um grupo de amigos que se juntaram para uma aventura. Eles eram parte de um programa de treinamento para alpinistas soviéticos, e suas habilidades e experiência foram minuciosamente avaliadas antes da expedição. Mas, mesmo com todo o treinamento e experiência, algo os pegou de surpresa. Algo que os fez fugir em pânico, cortando a própria barraca e abandonando tudo. E é isso que eu quero descobrir. O que realmente aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959? Eu descobri que a região onde ocorreu o incidente é conhecida por suas anomalias geofísicas e fenômenos naturais inexplicáveis. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite está relacionada a um evento ainda mais sinistro, que ocorreu anos antes, em uma região remota da Rússia. Um evento que foi considerado um dos mais misteriosos da história. E é isso que eu vou revelar agora. Prepare-se para a verdade que a história tentou esconder. Depois de meses de pesquisa e análise profunda de cada documento que consegui desenterrar dos arquivos soviéticos, a verdade sobre o que aconteceu na passagem de Dyatlov começou a se cristalizar. Eu compilei cada detalhe perturbador,
a barraca rasgada de dentro para fora, a fuga desesperada para o frio mortal, os corpos seminu, as fraturas cranianas brutais em tibialx brignolis e zolotariol, a ausência grotesca dos olhos e da língua de Dubinina, e, claro, a radiação inexplicável nas roupas de algumas vítimas. No início, pareciam peças de um quebra-cabeça impossível, sem conexão lógica. Mas aqui está o que amarra tudo isso. A conclusão oficial de uma força natural irresistível é, na melhor das hipóteses, uma simplificação grotesca, e na pior, uma tentativa deliberada de mascarar algo muito mais sinistro. Se fosse uma avalanche, por que a barraca foi cortada de dentro para fora, em vez de ser esmagada por fora? Por que os alpinistas não estavam vestindo roupas de inverno adequadas, se tinham tempo para cortar a barraca? E por que alguns deles foram encontrados tentando retornar à barraca, como se estivessem fugindo de algo, mas ao mesmo tempo buscando refúgio? As lesões internas, como as fraturas cranianas e a ausência de órgãos, são consistentes com um impacto massivo, mas sem sinais externos de luta ou ataque animal. Isso me levou a uma conclusão perturbadora: a força que os atingiu não foi um predador ou outro ser humano. Foi algo que agiu de forma rápida, silenciosa e devastadora. Mas o que explica a radiação? Nos relatórios que examinei, a presença de partículas radioativas nas roupas de Krivonichenko e Doroshenko foi um detalhe que as autoridades soviéticas rapidamente tentaram minimizar. No entanto, para mim, esse é o ponto crucial. A região dos Urais era, na época, um local de intensa atividade militar e de testes nucleares soviéticos. Eu obtive registros que mostram atividades classificadas na área, embora não diretamente ligadas à passagem de Atlov. Mas a proximidade é inegável. A combinação da barraca rasgada de dentro, a fuga em pânico sem tempo para se vestir, as lesões traumáticas sem evidência de contato externo direto, e a radiação nas roupas, tudo aponta para uma única, aterrorizante conclusão: os alpinistas não fugiram de uma avalanche ou de um ataque animal. Eles fugiram de uma ameaça que causou pânico extremo e que possuía uma natureza não convencional. Uma ameaça que, de alguma forma, envolvia radiação. E se a força natural irresistível não fosse natural de forma alguma? E se ela fosse, na verdade, uma manifestação de algo que o governo soviético não queria que o mundo soubesse? A pressa em fechar o caso, a falta de explicações detalhadas para as anomalias, tudo isso me levou a crer que a verdade estava sendo ocultada. O que poderia ser tão assustador, tão perturbador, que exigiria um encobrimento tão elaborado? Minha investigação me levou a considerar uma hipótese que a maioria dos pesquisadores evitou: os alpinistas foram expostos a algum tipo de evento de teste militar secreto, ou a um fenômeno anômalo de origem desconhecida, que resultou em uma explosão de energia ou radiação. Tal evento poderia ter causado pânico, as lesões internas sem marcas externas, e a contaminação radioativa. Imagine o horror: ser pego de surpresa por uma força invisível e devastadora, que te força a abandonar a segurança do seu abrigo e te deixa com ferimentos inexplicáveis. A verdadeira tragédia da passagem de Atlov não é apenas a morte de 9 alpinistas. É a morte de uma verdade que foi enterrada sob o manto da força natural irresistível. A combinação dos cortes na barraca, as lesões bizarras e a radiação inexplicável não são coincidências. São as peças de um quebra-cabeça que, quando montadas, revelam uma imagem de horror e encobrimento. Uma força externa, aterrorizante, que estava muito além de uma simples avalanche, e que o governo soviético, por razões que talvez nunca saibamos completamente, decidiu esconder da história. O que realmente aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959 foi um evento tão chocante, tão fora do comum, que desafiava qualquer explicação convencional. E é por isso que a história oficial é: o que acontece quando nos deparamos com um mistério que desafia todas as explicações lógicas? Um evento tão inexplicável que nos faz questionar tudo o que pensamos saber sobre o mundo ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com a expedição de Igor Dyatlov, um grupo de alpinistas experientes que se aventuraram nas montanhas Urais e nunca mais retornaram. Eu não posso deixar de me perguntar: o que você faria se estivesse em uma situação semelhante? Se você estivesse diante de uma força desconhecida, capaz de inspirar terror e pânico em pessoas preparadas para enfrentar os desafios mais extremos da natureza, será que você teria coragem de enfrentar o desconhecido ou fugiria em busca de segurança? A história da passagem de Dyatlov é um lembrete de que ainda há muitos mistérios não resolvidos no mundo. E é justamente essa incerteza que nos faz questionar a realidade ao nosso redor.
O que realmente aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959? Será que um dia saberemos a verdade por trás daquele evento trágico? Eu descobri que a região onde ocorreu o incidente é conhecida por suas anomalias geofísicas e fenômenos naturais inexplicáveis. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite está relacionada a um evento ainda mais sinistro, que ocorreu anos antes, em uma região remota da Rússia. Um evento que foi considerado um dos mais misteriosos da história. E é isso que eu vou revelar agora. Prepare-se para a verdade que a história tentou esconder. A próxima história que eu vou compartilhar é sobre um evento que ocorreu em 1908, no coração da Sibéria. Um evento que foi conhecido como o Tunguska Evento. O que aconteceu naquele dia? Será que foi um acidente natural ou algo mais sinistro? Eu estou falando sobre o caso de Leonid Kulik, um cientista soviético que investigou o evento e descobriu algo que o deixou perplexo. O que Kulik encontrou foi tão chocante que o levou a questionar tudo o que ele sabia sobre a ciência e a natureza. E é isso que eu vou compartilhar com você no próximo vídeo. Não perca!